Aleluia, a paz do Senhor, amados. É um prazer tê-los aqui de volta e vamos mergulhar na palavra de Deus. Antes, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por nos teres trago até aqui. Obrigado pelo momento que nos concede podermos estar contigo através da tua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, porque tu és o único Deus que tem a palavra viva e revelada. Senhor Espírito Santo, a tua presença é desejável e ansiada. Obrigado, pois, pela tua manifestação. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Ora, hoje vamos ver aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Podemos saltar por conseguir ter algumas outras escrituras. Mas vamos ver aqui um segredo que nos está aqui revelado na palavra de Deus, que porventura estava escondido, não te era revelado ou não tinhas visto, mas acompanha-me e veja o segredo que aqui está. E vamos ver em outras partes se verdadeiramente coaduna. Diz assim então, capítulo 3 do livro de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, versículo 2, a serpente, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Mas não foi precisamente estas as declarações de Deus, porque no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16, diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a Satanás, através da serpente, fala à mulher, questionando-lhe, ele questiona se verdadeiramente era isso que Deus tinha dito. E a mulher disse não. Ele disse, não comereis, nem sequer tocareis, porque morrereis. Mas Deus diz apenas, não comereis. Mas essa não é a questão que nós temos aqui a ver. O segredo que aqui nos está a mostrar. Então diz assim, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, poderás comer, não, mas não morrerás. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás, através da serpente, estava a dizer à mulher, se comer não morrereis, porque Deus sabe que no dia que tu comeres, os olhos se abrirão, sabereis o bem e o mal e sereis como Deus. Então, em outras palavras, Satanás estava a dizer à mulher, olha, o que Deus não quer é que vocês comam para não serem igual a Ele. Só que tem aqui um entretanto, que Satanás tinha esquecido, é que quando Deus formou o homem, quando Deus fez o homem, né, nos seus ideais, no seu coração, antes de formá-lo em barro, ou do barro, perdão, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem de Deus o formou. Então, Deus já fizera antes o homem a sua imagem e semelhança. Se Deus fizer a sua imagem e semelhança, logo era igual a Deus. Seria Deus em ponto pequeno, mas o que tinha, Deus iria colocar dele no homem. E foi o que aconteceu em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 7, quando ele soprou sobre o homem e colocou o que dele vinha ou veio. Então o homem possuía algo de Deus. O homem possuía algo de Deus. Logo, ele só
só faltava se aprimorar, amadurecer. Por isso, acredito que Deus disse a ele, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Acredito, porque ele não estava ainda preparado. Porque se formos ver ainda até no capítulo 2, diz que Deus colocou as árvores boa à vista e para comer. Então, tudo que estava ali, Deus fez para o homem. Só que essa especificamente, o homem tinha que ser aprimorado, tinha que estar preparado para tal. E como não estava, então houve uma restrição. Satanás, astuto como era, né, veio e ludibriou o homem através da mulher para que o homem desobedecesse a Deus, porque o propósito de Satanás era tirar o homem da presença de Deus por inveja, claro. E com o engano, mentira, de acordo com João 8,44, como ele é especialista, ele conseguiu subtrair o homem da presença de Deus, levando o homem enganado e o homem desobedecer a Deus. Então diz no versículo 6 de Gênesis 3, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao homem. E deu também a seu marido, e ele comeu com ele. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então o homem comeu do fruto da árvore, os olhos se abriram, e esconderam-se de Deus. Mas o que é que eu vi aqui? O homem comeu do fruto daquela árvore que Deus proibiu que não comessem, e eles ficaram com os olhos abertos e começaram tiveram noção do que estava ao seu redor, inclusive de si próprios. Perceberam que estavam nus. Ou seja, começaram a ter noção da realidade que estava. Perderam a inocência, porque já não eram mais inocentes como criança eram, não é? Porque a criança anda nua e não tem vergonha de ninguém. Assim também era o homem, porque tinham as suas mentes cobertas para o bem e o mal. Eles não estavam aí, só que ainda não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para isso. E por isso eu creio que Deus lhes estava a preparar para essa tarefa. Então, amados, veja, aconteceu, comeram, os olhos se abriram, e o que é que aconteceu? Do fruto da árvore, eles adquiriram algo, o conhecimento do bem e do mal. Deus é assim. É algo que Satanás não é. Satanás só tem o mal nele. Satanás só tem o mal. Ele como mentiroso que é, ele faz o mal, vem com uma verdade disfarçada, mas com o objetivo de fazer o mal. Mas Deus conhece o bem e o mal. E o homem também passou a conhecer o bem e o mal depois de comer do fruto. Agora repara aqui algo interessante. Quando o homem comeu do fruto do bem e do mal, a essência deste fruto entrou e ficou no DNA do homem, que é o DNA do homem. Ficou e está engendrado até os dias de hoje. Assim como a essência do pecado do homem, do passado de Adão e Eva está no homem, assim também a essência do fruto que eles comeram, de tal maneira que nós vamos encontrar no livro, nós vimos aqui no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, dizer que esta árvore estava no meio do jardim. Agora, quando tudo é feito novo, não é? No final, depois de todas as coisas, depois de Deus fazer uma limpeza total, não é?
terra preparada para o homem viver sem pecado, sem dor, uma terra limpa. O que é que nós vamos encontrar? Apocalipse capítulo 22 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas da árvore, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E podemos ver ali, não haverá isso, né? Então o que é que nós encontramos agora no meio do jardim? Somente a árvore da vida. Já não encontramos a árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque o homem comeu e a essência está engendrado. A essência do fruto já está no homem. Por isso a árvore já não tinha necessidade de ali estar. Porque o homem verdadeiramente, ainda que comera antes do tempo, mas comeu e está no homem. Já não sai do homem. Por isso já não havia necessidade de aparecer ali a árvore da ciência do bem e do mal. E não só, todo o mal foi apagado, removido. Ali já não há dor, já não há lamento. Então não há necessidade disto, ali só há o bem. E quem é o bem? É Deus, porque Deus é amor, segundo a escritura no livro de 1 de João. E como se não bastasse, o homem caiu no pecado, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que diz assim, deixa eu não falar conforme vem à cabeça, mas deixa ler conforme está escrito. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem pecou e o seu salário foi a morte espiritual. Quando o homem comeu por desobediência do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se afastou de Deus, e isso foi pecado, desobediência, ou seja, desobedecer a Deus, logo como salário teve o pecado, afastamento. Mas o dom gratuito, ou seja, se lhe fosse dado gratuitamente por Deus, quando ele estava preparado para comer daquele fruto, seria uma dádiva divina. O que queria suceder? Ele haveria de usufruir daquilo que é de Deus, a dádiva divina. Agora, algo aqui interessante. No livro de Tiago, no capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim as escrituras: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, o homem adquiriu a essência do bem. E lhe cabe fazer o bem. Ainda que o homem tenha adquirido, porque tu vais dizer, mas há homens bons e há homens maus. É verdade, mas ainda o homem mau, chega uma altura que o bem bate-lhe à porta do seu coração e ele se entristece. Tu não o vês, mas ele se entristece nos seus aposentos, quando pôs a cabeça à almofada, quando vai relaxar, ele se entristece do mal que fizera. Por quê? Porque a essência do bem e do mal está no homem, está dentro, está engendrado no seu DNA, português. Então, apenas o homem, como já não necessita, porque já comeu e comeu de uma vez e está feito, como já não necessita de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque já comera antes, sim, e nos dias de hoje, tu dizes assim, então, o que é que acontece? Nos dias de hoje, o que é que acontece? O homem tem a essência do pecado por causa do Adão e Eva, ok? Mas comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Ciência do bem e do mal é aprimorar o bem e o mal. Agora, para aprimorar essa ciência do bem e do mal, vem Cristo Jesus. Oh, aleluia. Vem o Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus, para que todos aqueles que o receberem forem feitos filhos de Deus. E sendo filho de Deus,
tu te aprimorizas no bem. Porque Jesus Cristo vem agora, porque o homem já não precisa de comer do fruto, já comeu uma vez, só precisa agora receber Cristo como Senhor e Salvador para aprimorar o bem que está nele, para aprimorar os caminhos do bem que ele deve andar e levar os outros a andar neste caminho do bem. Então, quando Cristo vem em nós, tudo em nós se faz novo, segundo as Escrituras, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem faz tudo novo é Cristo Jesus, aprimora o bem em nós, nos faz andar de acordo. Nós já não queremos fazer o mal, nós nem queremos sequer mentir, aquele que rouba deixa de roubar, aquele que fuma deixa de fumar, porque Cristo vem e aprimora o bem, porque a essência do fruto do bem e do mal que o homem comeu é aprimorado pelo Senhor Jesus Cristo quando nós o recebemos. Então, amados, é uma graça. Porque diz assim, você diz, e tu podes dizer, mas como é que o pastor está a dizer que Cristo vem aprimorar a essência do fruto da ciência do bem e do mal? Veja o que diz a Escritura no livro de Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, no seu versículo 3, diz assim, para encurtar uma longa história, não é necessário ler a partir do versículo 1, mas o 3 diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem é que está a se referir? Quem é que está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência? Cristo Jesus, porque no 2 diz assim, para que os seus corações sejam consolados e unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Em Cristo está a plenitude de Deus. Em Cristo está a ciência. O Cristo Jesus vem no homem e aprimora o DNA do homem. O DNA do homem. O homem passa a fazer o bem, mesmo tendo a essência do pecado nele. Cristo vem e muda a pessoa. Por isso é que eu mencionei 2 Coríntios 5:17. Portanto, amados, Cristo podia até dizer que é agora o fruto da ciência do bem e do mal, mas é um fruto divino. Glória a Deus. É um fruto divino. Por isso o homem, para retificar o mal, recebe Cristo como Senhor e Salvador e passa a andar um caminho reto. E é isso que tu precisas. Se nunca recebeste Cristo como Senhor e Salvador, deixa-me dizer que ainda assim, a essência da árvore da ciência do bem e do mal está em ti. Mas o Senhor Jesus Cristo precisa de entrar em ti para aprimorar essa ciência do bem e do mal. Portanto, receba Cristo como Senhor e Salvador. Se ainda não o fizeste, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu confesso os meus pecados e te convido, entra na minha vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Obrigado pela minha salvação. Obrigado por teres escrito o meu nome no livro da vida hoje. Se morrer hoje, estarei contigo. Mas ainda aqui na terra, andarei contigo, serei um testemunho vivo da tua pessoa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E pronto, vamos terminar aqui. Graça e paz seja multiplicado. Obrigado por teres acompanhado. Compartilha este vídeo, compartilha esta palavra, porque pode ser que alguém está mesmo a precisar de algo assim. E vais tirá-lo do caminho das trevas, vais tirá-lo do poço, vais levá-lo a ter uma nova vida com Cristo Jesus. Então compartilha este vídeo. Pronto, terminamos aqui. Graça e paz seja multiplicado. E não se esqueça que Jesus Cristo é o Senhor. Um bem-aja. Shalom.